Tem muita notícia, Brasília está pegando fogo hoje, uma quarta-feira cheia de notícia no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. A gente vai trazer todo esse cardápio de notícias, principalmente de política, traduzido para você aqui no Live CNN, como a gente sempre faz. Vamos começar com o PEC dos precatórios. O relator dessa proposta lá no Senado, o Fernando Bezerra, que ele é líder também do governo no Senado, está apresentando agora o parecer dele na Comissão de Constituição e Justiça, que é essa de Davi Alcolumbre. Tem 7 mudanças em relação ao texto que foi aprovado lá na Câmara, lembra? Vamos para Brasília então conversar com o Cássio Zema para a gente já trazer o termômetro dessa leitura, o que aguardar para os próximos passos. Cássio, bom dia. Vamos lá então, Daniel. Bom dia para você, para Marcelo, todo mundo que acompanha o live. Olha, Daniel, entre as mudanças, entre as alterações propostas então pelo senador Fernando Bezerra, está que torna o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 um programa social permanente e não acabaria mais no final de 2022. O governo então tenta conquistar o apoio da oposição para conseguir aprovar esse texto que parcela as dívidas da União para abrir então o tão sonhado espaço no orçamento para financiar o programa social Auxílio Brasil. Mas a votação dessa proposta na CCJ só deve acontecer de fato na semana que vem, assim como a votação lá no plenário. Hoje é apenas a leitura do parecer. E quem vai trazer todos os detalhes de como ficou esse relatório da PEC lá na Comissão de Constituição e Justiça está aqui com a gente já Tainá Farfan. Oi, Tainá, bom dia para você. Oi, Cássio. Excelente dia para você e para quem acompanha a gente aqui no Live CNN. Pois é, a sessão já começou e nós já temos em mãos o texto de 19 páginas que vai ser lido pelo líder do governo no Senado e relator da PEC dos precatórios, senador Fernando Bezerra, que conversou com a gente antes de entrar na sala da comissão e disse que estima ter entre 16 e 17 votos para aprovação dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Mas claro que para conseguir avançar com essa proposta aqui no Senado, ele teve que fazer algumas concessões para a oposição e apresentou 7 emendas ao texto. Entre essas alterações a gente tem, além de tornar o benefício social permanente, o Auxílio Brasil de R$ 400, apesar de não ter especificado a fonte de financiamento desse benefício, consta colocar esse benefício de forma permanente. Ele ainda colocou entre essas alterações determinar o destino, o espaço fiscal que vai ser aberto pela PEC para despesas pré-determinadas. Então, além do Auxílio Brasil, ele já especificou aí colocar esse espaço fiscal vinculado a, por exemplo, a Previdência, ao salário mínimo, também a desoneração daqueles 17 setores. Essa era uma demanda da oposição para tentar evitar aquelas medidas eleitoreiras que estavam sendo ventiladas pelo presidente Jair Bolsonaro. Tem ainda a criação de uma comissão mista que vai fazer uma espécie de auditoria nos precatórios, nessas dívidas da União. E ainda tem um outro ponto importante, que é um compromisso com o pagamento dos precatórios do Fundef, daquele fundo da educação, e também garantir 60% do fundo para pagamento de abono salarial aos professores. Então, esse relatório é lido agora, já começa a leitura na sessão, que já acontece, mas vale a gente destacar que a votação, como tem pedido de vista, é comum esse pedido entre os senadores, a votação pode acontecer amanhã, quinta-feira, ou até na próxima terça-feira, dia 30 de novembro. E aí, se o texto for mantido dessa forma em plenário, ele teria que retornar para a Câmara dos Deputados, mas isso ainda depende de uma decisão do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que está sendo ventilada aquela proposta de fatiar essa PEC dos precatórios, ou seja, promulgar apenas os pontos consensuais entre deputados e senadores para já começar a valer alguns pontos, e aí uma outra parte, esses acréscimos seriam analisados em separado. Mas tudo isso ainda está sendo discutido. Fato é que agora a sessão já acontece, a gente vai ter a leitura desse relatório com essas 7 emendas. Hoje, o senador Fernando Bezerra tem ainda reuniões com senadores, também com bancadas, como por exemplo do PSD, que pediu esse encontro para poder tirar dúvidas em relação a essas alterações. E a gente, claro, vai ter que acompanhar de pertinho para ver como é que vai ser até terça-feira que vem. A gente vai ter muita novidade sobre a PEC dos precatórios por aqui. O senador Fernando Bezerra chegou a conversar com a gente antes de entrar para a sala, da comissão, e vamos ouvir um trechinho do que ele disse. O relatório é um relatório global, um relatório integral, procurando trazer para dentro da matéria que chegou da Câmara as contribuições do Senado Federal. Como eu falei, muitos dispositivos são comuns, são dispositivos que chegaram da Câmara e aqui foram preservados no meu relatório. Então, a decisão de se eventualmente promulgar parte ou não do relatório não é uma decisão minha, é uma decisão do presidente do Senado Federal.
Bom, a gente separou aqui as mudanças que vão acontecer no texto da PEC dos precatórios no Senado. As principais são relacionadas à educação. A gente vai mostrar uma arte para explicar melhor para vocês, para ficar bem claro. A primeira é o compromisso com o pagamento dos precatórios do Fundef, que é o fundo que financia a educação para estados e municípios de forma escalonada nos próximos 3 anos. A segunda mudança garante a utilização de 60% dos precatórios do fundo para abono salarial de profissionais da educação. Esse é um ponto bastante importante porque os senadores querem preservar essa questão, não é isso, Pri? Exatamente. Essa questão da educação é importante, é cara ao Senado, porque o Senado ele é conhecido como a casa dos governadores. Então, os governadores têm feito uma pressão para receber essas dívidas ligadas à educação e também os professores, que também é uma base importante e que exerce uma influência forte no Senado. Então, essa parte do Fundef é nada mais, nada menos do que os senadores falando que essas dívidas elas vão ser pagas antes do restante dos precatórios e elas vão ser pagas na forma de um abono salarial para que não se misturem com a remuneração dos professores, para que não seja algo visto como permanente. E não como reajuste, né? Porque Exatamente. Tinha essa discussão também. Entra como abono e não como reajuste de salário. Entra como se fosse uma bonificação, Exato. Né? Para não abrir um precedente, aí as contas dos estados os estados não terem que pagar isso de forma permanente. Tem mais destaque para você nessas mudanças propostas aí no texto do líder do governo. Olha só, tem mais uma tela para mostrar para vocês e destrinchar quais são as propostas. O novo texto prevê uma auditoria nos precatórios feita por uma comissão mista do Congresso e pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e garante o pagamento de dívidas adquiridas por terceiros. A União vai ter ainda que incluir no orçamento os precatórios que transitarem em julgado até abril do ano anterior. Basília Rodrigues já chega para cá, para a gente detalhar também. Basília, porque me chamou muita atenção auditoria de precatório, que é uma decisão já transitada em julgado, ou seja, não tem recurso. Como assim auditoria para acompanhar uma decisão, uma obrigação da Justiça? Bom dia. Oi, tudo bem? Daniel, Marcela e a minha colega Yasbeck. Pois é, o governo diz que não está brigando com decisão judicial, não. Mas se a gente fosse fazer uma comparação com a eleição, é como decidir a parada no terceiro turno, porque já há um reconhecimento da Justiça de que sim, o governo deve 90 bilhões de reais em precatório, seja a unidades da federação, a pessoas comuns, enfim, como os próprios servidores públicos. Mas, a despeito disso, nesse texto, remodelado aí pelo relator no Senado Federal, Fernando Bezerra, há sugestão para que ocorra uma auditoria desses precatórios, separar o joio do trigo para saber o que de fato o governo tem a pagar e para quem pagar. Bom, isso não deixa de ser uma forma de adiar o pagamento, porque cria mais um estágio para que este pagamento seja de fato quitado, né? Não é somente a decisão da Justiça a definidora disso tudo. Olha, eu estou acompanhando aqui, ao mesmo tempo que a gente conversa, a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, e agora há pouco o senador Omar Aziz, que é um dos titulares da comissão, diz que não dá para votar a PEC dos precatórios nem na semana que vem. Este é o sentimento expresso, em especial pelos parlamentares do PSD, que é a segunda bancada, né, a segunda maior bancada do Senado Federal, porque é uma avaliação de que eles estão dando um tiro no escuro, que eles não sabem ao certo o que tem nesse texto da PEC dos precatórios. A gente lembra que o governo quer abrir o espaço fiscal e garantir a ele um tipo de multiuso, colocar tudo ali. Auxílio Brasil, pagamento dos precatórios, tem também a desoneração de impostos para 17 setores da economia. Nesse contexto, tem parlamentar que não compactua com a aprovação dessa PEC do jeito que ela saiu da Câmara. Quer, como eu falei mais cedo, desprecatorizar a proposta, né? Enfim, só uma brincadeira aí no jogo de palavras para dizer tirar os precatórios da PEC dos precatórios e deixar passar somente o que é consenso, em especial o Auxílio Brasil de R$400. Basília, continua com a gente vai ler mais alguns pontos aqui desse texto no Senado, que são bastante importantes. Uma mudança para garantir votos dos senadores é também vincular todos os recursos vindos do espaço fiscal, que será liberado, a despesas pré-determinadas. O que isso significa? Que vai evitar que o governo utilize os recursos liberados para medidas eleitoreiras. Por fim, então, e mais importante, o Auxílio Brasil no valor de R$400, que vai para
passar a ser permanente nesse texto, ainda que precisa ser analisado. Mas o relator da PEC no Senado, Fernando Bezerra, não explicou de onde virá o dinheiro. Tem muitas explicações ainda que estão em aberto, né, Pri? De onde vai vir, inclusive, o dinheiro se o Auxílio Brasil for de fato permanente. Exatamente. Esse é um dos pontos que os economistas mais apresentam como temerários desse novo texto, dessas modificações que vieram do texto da Câmara. Por quê? Para criar uma nova despesa permanente, como seria o caso do Auxílio Brasil, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é preciso indicar também uma fonte de receita permanente. A gente viu muito dessa discussão lá atrás, no início da discussão sobre a PEC dos precatórios. O governo pretendia fazer isso por meio da reforma do imposto de renda. Essa seria a fonte permanente para bancar o Auxílio Brasil, essa nova despesa permanente, mas essa reforma está travada. E aí, qual que é a ideia, então, dos senadores? A ideia é mudar a Lei de Responsabilidade Fiscal para que não seja necessária essa compensação, para que o Auxílio Brasil, para que uma renda mínima, ela fique fora dessa regra da Lei de Responsabilidade Fiscal. E qual que é a análise que é feita disso? É mais um fator que enfraquece as nossas regras fiscais. Então, essa PEC, ela já abre um espaço no teto de gastos que não existia e agora ainda tem essa possível mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal para que se abra uma brecha para que o Auxílio Brasil não necessite de uma fonte de receita para se tornar permanente. E aí, esse ponto é um ponto que está sendo muito criticado pelos economistas e pelo mercado, mas o mercado, de certa forma, ele quer que a PEC ande porque ele quer virar essa página e o mercado, para ele, para os investidores, o pior dos mundos é essa incerteza toda. Então, apesar de ver essas soluções com um olhar ruim, achar que todas essas soluções elas deterioram contas públicas, pioram a economia, o mercado, o pior dos mundos é a indefinição. Então, eles querem que esse assunto ande, é por isso que, apesar da PEC, com essa possível votação ficando para a semana que vem, é por isso que a Bolsa está reagindo negativamente, porque o mercado quer que esse assunto se resolva logo. Inclusive, tem a expectativa desse pedido de vista logo depois da leitura, para que os senadores analisem o texto de Fernando Bezerra. Na próxima semana, então, votaria na CCJ. Basília, qual a sua análise sobre essa possibilidade do auxílio permanente, que foi uma grande margem de negociação para o governo? Agora tem a questão de manter a R$ 400 sem saber de onde vem o dinheiro. O Fernando Bezerra disse que, olha, a gente tem estudos, tem avaliações de que esse espaço fiscal aberto com a PEC dos precatórios pode se repetir ao longo dos anos, mas não cravou que isso deve acontecer, o que também é criticado. Além disso, uma possível indexação da inflação. Traduzindo, o que é isso? É que o auxílio, o valor do auxílio, possa aumentar de acordo com a inflação, que é de encontro ao que diz Paulo Guedes. Aqueles 3 Ds, me ajuda, Pri, desobrigação, desvinculação e desindexação. Tá aí, DDD, Basília. Já esqueceu, já. Tem uma narrativa aí. O Auxílio Brasil, ele foi feito tão somente para o período eleitoral, ele tem dia para começar e para acabar, 2022. O que acontece depois? Essa mudança no texto, que a Pri chama de solução, mas não deixa de ser uma ilusão, inclui a palavra permanente. O Auxílio Brasil se tornará permanente. Mas como, de onde, como, né? Não tem. Tem um porquê. O governo não quer mais segurar a pecha de que essa ação é eleitoreira, né? Eleitoral ou eleitoreira? Bom, é um benefício super importante para atender as famílias carentes, mais de 17 milhões de beneficiários a partir do ano que vem, 2022. Mas até quando eles teriam esse benefício? A gente lembra que, diferentemente do auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, ele tem que vir para ficar como substituto do Bolsa Família, que já era uma política adotada há anos e que atendia diversas pessoas que estão aí no cadastro único, né? No cadastro de famílias menos abastadas no Ministério da Cidadania. Então, não é algo que tenha que ser paliativo, não pode ser paliativo como o auxílio emergencial, que chegou até a casa dos R$ 600 em determinado momento na pandemia, mas tinha
realmente prazo para acabar. Agora não, a gente não está falando de um benefício qualquer, a gente está tratando de um substituto do Bolsa Família, a marca do governo Jair Bolsonaro na questão social e como suplantar o fim do principal benefício, da principal política de assistência social que os governos fizeram até aqui, ali numa junção de programas do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do então governo tucano, e houve uma associação e criaram o Bolsa Família durante o governo petista. Tem que ter algum benefício para substituir isso. O que vai acontecer é o que a gente não sabe ainda. Ali na votação, na Comissão de Constituição e Justiça, portanto, Daniel, hoje o relator está lendo esse texto da PEC dos precatórios, que prevê muitos outros pontos além do Auxílio Brasil, e a expectativa, a gente tem falado desde o início do dia, é de que o PSD apresente um pedido de vista, mais tempo para analisar isso. Este pedido viria por meio do senador Antônio Anastasia. Isso pode ser de 24 horas, como pode ser de 5 dias, e o acordo é para que dure o maior tempo possível. Por isso, 5 dias, para que a CCJ volte a analisar o texto somente na terça-feira da semana que vem. Tá certo, então, Basília. Vamos aguardar, então. Deve ter esse pedido de vista aí que a Basília falou, que a gente comentou aqui, né, sobre o texto da PEC dos precatórios. Os senadores vão analisar. Isso pode ser votado na CCJ semana que vem. Também tem outro assunto que está bombando lá no Senado, quente, é a questão da sabatina de André Mendonça, que a gente também está acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso.